Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Esse é o seu lugar para investir bem no mercado imobiliário, comprar, vender, alugar, enfim. Você sabe que o nosso compromisso é com você que está nos assistindo, você que é comprador, vendedor de imóveis, está pensando aí em como fazer um bom investimento imobiliário. E o nosso compromisso é sempre de trazer grandes especialistas aqui nas matérias, nos assuntos, nos temas que nós tratamos. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é muito interessante. Eu tenho certeza que você não vai querer sair daí, você não vai descolar, né? Nem da TV, nem do computador ou do seu smartphone aí, de onde você esteja assistindo, ou do rádio. Mas o tema hoje, como não perder dinheiro no mercado imobiliário, ou seja, porque muita gente quer ganhar dinheiro no mercado imobiliário, lógico, todos nós queremos, mas como não perder esse dinheiro, ou seja, como fazer bons investimentos, como tomar as melhores decisões? A gente tem que chamar alguém de finanças, a gente tem que chamar um executivo financeiro, um consultor financeiro, alguém que realmente está acostumado a lidar com essas questões. E é exatamente por isso que a gente trouxe o Fernando Moreno, que é executivo financeiro, 25 anos de experiência. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre a experiência dele, né? Mas em diversos setores, incluindo, obviamente, o setor da construção civil e também o setor das incorporações, né? E ampla atuação aí na estruturação, gestão de recursos para empresas de diferentes portes e segmentos. Nós estamos aqui então com o Fernando Moreno, que vai esclarecer muitas coisas para a gente relacionadas a isso, a um bom investimento imobiliário. Então, se é nessa posição que você se encontra, e não interessa aqui o segmento não, tá? Não interessa aqui se você está pensando em comprar um Minha Casa Minha Vida, está com médio padrão, alto padrão. A fala do Fernando aqui, com certeza os esclarecimentos dele vão contemplar essas suas dúvidas. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, é uma alegria. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É uma oportunidade muito boa da gente trazer mais luz para esse momento muito especial na vida do consumidor e também na vida do empresário, que é a decisão de investimento, né? Verdade. Então, eu espero realmente que a gente consiga bater um papo muito instrutivo aqui, muito bom, sobre as questões hoje centrais nessa decisão de como não perder dinheiro no mercado imobiliário. E essa resposta conversa direto com a questão da taxa de juros, né? Hoje a gente vive um momento da taxa de juros alta e, sim, é central esse tema para a gente entender melhor esse cenário. Muito bem. A gente está fazendo isso. Eu não sei quando estão assistindo, porque os que estão assistindo pela TV estão assistindo na mesma semana que nós estamos fazendo praticamente. Mas a gente tem sempre que lembrar que esses programas hoje em dia eles se eternizam, né? Então eu não sei quando você está assistindo, pode ser que você esteja assistindo esse episódio 10 anos depois que ele aconteceu. Mas nós estamos aqui no meio de 2025, julho de 2025, e nós estamos enfrentando uma situação que não é a primeira vez que aconteceu. E o mundo também não se acabou, o Brasil não se acabou, nem a economia se acabou pelo fato de nós termos enfrentado uma taxa de Selic, né, uma taxa Selic tão alta quanto essa que nós estamos enfrentando agora, que atualmente é de quantos por cento? 14,75%? 15%, não? 15%, a última reunião foi para 15%. Foi para 15%, né? Foi para 15%. Eu acho... Quando a gente olha o histórico da taxa... já teve alguma vez... Já batemos aí nessa casa? Já batemos, sim. Já, né? 15%. Ou seja... Então, primeira coisa, não precisa se desesperar, né? Não faz muito tempo, ali 2015, 2016, a taxa Selic teve um movimento de alta e chegou a esse patamar. A grande pergunta que fica para muita gente no mercado é exatamente essa. Eu devo ou não comprar com uma taxa de juros dessa? Primeiro, qual é a implicação dessa bendita dessa taxa que para muita gente, eu lá quero saber de taxa Selic, eu quero saber quanto é que eu vou pagar de prestação. O que a gente fala para essa pessoa? Bom, a sua pergunta é uma pergunta que permite a gente traçar aqui uma visão holística, né, do cenário. Lembrando que é uma decisão de investimento e tanto para a pessoa física, no caso de pessoa física, a casa própria é o único investimento considerado para efeito de políticas de governo. Mas você precisa fazer uma avaliação do cenário, né? Analisar o cenário, se dedicar um pouco a analisar o cenário para você tomar essa decisão de compra. Assim como também os empresários, quando vão tomar uma decisão de investimento em projetos, eles fazem ali cenários, eles analisam as consequências para o futuro. De imediato, a gente vê que um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros
termina subindo as taxas de financiamento. É evidente que a gente tem que analisar os segmentos da economia. Para alguns segmentos o efeito é mais intenso, para outros é menos intenso. A gente vai se aprofundar nisso Sim. no nosso papo, né? Mas sim, um aumento de 1% na taxa de juros tira muita gente Tira, né? do sistema, porque termina aumentando a prestação e hoje a Uhum. gente vive analisando de uma maneira muito objetiva o tamanho da prestação vis-à-vis a renda do Então, a comprador. taxa Selic ela tem um impacto direto na taxa que o banco está usando Sim. para financiar a casa própria, financiar o Exatamente, imóvel, né? exatamente. Uhum. Esse é o impacto direto e depois a gente também vai ver aqui outros Uhum. impactos que têm um aumento da taxa Selic em toda a Em toda a cadeia cadeia, do né? segmento, né? Uhum. Então, tanto o consumidor ele é afetado, daí é demandado a renda maior desse consumidor, Sim, né? Mas também a gente analisando do ponto de vista da oferta, tem algumas consequências que o aumento da taxa de juros termina impactando o segmento, né? sim. Então, é muito importante que o cenário seja colocado de uma maneira muito clara, muito objetiva, para o consumidor tomar a melhor decisão. Tá? Uhum. A princípio, eu diria o seguinte, que permanecer essa taxa Selic alta por muito tempo, né? Eu imagino que a gente vai ter uma dificuldade de captação de recursos na poupança, porque existe uma concorrência entre produtos, né? Sim. Você termina tendo um investimento líquido na poupança muito menor, uma Hum. saída de recursos da poupança para outras opções de investimento que acompanham mais rapidamente a Uhum. evolução de uma alta de taxa de juros, e isso tem uma consequência muito ruim para o segmento, né? Menos oferta de recursos via o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, e isso Sim. termina encarecendo para o consumidor o funding, né? Sim. Termina encarecendo a disponibilidade de recursos. Então, a princípio, fazendo uma avaliação Sim. assim mais inicial, como não perder dinheiro é ser rápido na sua avaliação Hum. e eventualmente pensar em antecipar essa aquisição, Por que que o dado que comprador se deveria antecipar? se essa taxa de juros se permanecer Ah, alta por muito tempo, né? sim. Porque a gente vai ter uma Um im- tendência de redução de recursos da poupança, e a poupança é o fundo mais barato para o Então você segmento. está dizendo que a pessoa deve acelerar essa tomada de decisão porque pode faltar esse recurso, é isso? O recurso da poupança pode faltar. A gente está Uhum. vendo aí o ministro Haddad, o Hum. governo, o Banco Central, o Ministério das Cidades, debatendo sobre a possibilidade de criar um novo fundo, uma nova opção Sim. de fundo para o segmento. É urgente Uhum. esse tema, esse debate precisa efetivamente ser levado a cabo, porque com taxa de juros muito alta, a poupança tem uma tendência de captar menos recursos e, com Tá. isso, o sistema Eu vai ser fico, é, menos ofertado. eu fico até me perguntando assim, ainda tem gente que coloca dinheiro na poupança? Tem? Tem, Tem né? sim. Eu acho que o grande poupador no Brasil é o pequeno poupador, Pequeno, né? né? E, a rigor, eles não estão olhando tanto Por para taxa, uma né? taxa de juros. Eu diria, cito até um caso familiar. Uma vez Certo. uma irmã me perguntou: mas Ah. Fernando, tem tantas opções no mercado, o que é que eu faço? O que é que eu faço para aproveitar as melhores opções? E eu respondi: deixa de jantar fora por mês, umas 2 vezes, que aí você está economizando, você está poupando. É Sim. muito mais importante você colocar dinheiro do que você ter uma expectativa de esse dinheiro render muito. Hum. A gente tem que criar o hábito de poupar, Tá. né? Criar o hábito de poupar. Então, eu acho que o Fazer brasileiro a reserva, fazer a né? reserva, né? Aham. Então, eu acho que o brasileiro de média renda, ele tem sim esse hábito. O pouco que ele consegue economizar ali do seu salário, da renda familiar, ele Hum. procura botar ali na poupança. E eu acho que é um bom caminho Uhum. para esse consumidor realizar o sonho da casa própria Sim, também, né? Porque sim. a gente sabe que tem as entradas com recursos próprios, né? Os financiamentos, às vezes, eles chegam ali a 80%, 90% do valor do imóvel, em média 80%, e precisa daquela parcela de recursos próprios. Então, ele tem que se educar, ele tem que criar esse hábito de poupar. E a Uhum. poupança, nesse sentido, é um produto fácil, é um produto muito Rápido, né? ofertado. O banco, a Caixa Econômica e todos os bancos têm poupança, não tem, enfim, eu acho um bom produto. Eu acho até interessante que alguns, inclusive dos que estão nos assistindo aqui, vez por outra,
eu vejo a pessoa ter uma conta poupança. Ela tem, né, É, não é nem uma conta corrente, ela tem uma conta conta, poupança, né? exatamente. É. Então, quer dizer, é um instrumento, é ainda um recurso que a população ainda se utiliza dele. E é exatamente ele que dá o funding do Sim, financiamento, sim. não é isso? O recurso da poupança é fundamental, tem sido fundamental. Quando a gente acompanha todo o ciclo que a gente tem passado nos últimos 20 Uhum, anos, né? No segmento de incorporação imobiliária, no acesso e na redução do déficit habitacional, os recursos da poupança eles têm sido fundamentais, uhum, tanto para o Minha Casa Minha Vida, como para a classe média, né? uhum, Então, quando você vai buscar financiamento para valores maiores de aquisição, então uhum. tem uma tendência da taxa ficar maior, né? A taxa Selic, ela impacta os segmentos da mesma forma? Baixo, médio e alto da mesma maneira? Ou como é que a gente poderia explicar isso aí? Vamos lá. Hum, Quando você está, eu vou falar do ponto de vista da demanda, da procura, tá? tá, Quando você está tomando a decisão de investimento, você compara aquela decisão de investimento com algum referencial, né? certo. Alta renda, ah, o que que acontece? Alta renda, você está falando de empresários, você está falando Uhum, de pessoas que eventualmente têm seu negócio e esse negócio tem uma rentabilidade, né? Então, sempre que a rentabilidade do negócio é maior que a taxa de juros, é melhor você tomar a dívida sim. do que você tirar dinheiro do negócio. Uhum, Então, eu trabalhei durante muito tempo na consultora Queiroz Galvão, fui diretor financeiro na Queiroz Galvão, uhum, e a Queiroz Galvão tinha ali uma vocação maior para empreendimentos de alta renda. E era muito comum eu conversar com empresários e mostrar para ele que se ele tem um projeto que está rendendo 15, está rendendo 20, 25%, e ele está tomando dinheiro para casa própria no prazo muito longo, a 15, a 14%, é uhum, preferível que ele tome dinheiro. uhum, Muitas vezes ele queria dar uma parcela maior, eu dizia, pô, faz o seguinte, toma mais dinheiro financiado e a parcela maior que você ia dar, compra teus móveis, faz toda a tua decoração da tua unidade, e você está tomando dinheiro para comprar móveis, para fazer toda essa parte de investimento em eletrodoméstico, em tudo, há 300 meses, né? E com a hum, taxa muito barata, quando comparado com o teu retorno do teu projeto, do teu investimento. Então, o alta renda ele tem que fazer essa comparação, não uma sim. comparação direta, quanto eu estou aplicando no mercado financeiro e quanto eu estou tomando a dívida. Não é essa a comparação que deve ser Hum. realizada. É quanto a minha dívida representa versus o retorno do meu investimento em projetos, em Hum. empresas e coisa do tipo, né? Porque subtende-se que para esse público, que normalmente é empresário, enfim, é empreendedor, é mais vantajoso então ele pegar esse dinheiro e aplicar no seu próprio negócio, porque vai ter uma Muita rentabilidade muito maior do que o que ele, o custo da o dívida, custo da dívida. mesmo que a dívida tenha sofrido um acréscimo, um aumento, como é o caso que a gente está vivendo. E não tem Então, a exposição também, né, do capital. Muitas vezes ele fica com o capital aqui, aí ele não, é, nessa, um enfim, ele é um não excelente tem. fundo para ele. Fund. Evidentemente que tem que, para ele, depende do tamanho Hum, desse empresário, né? Mas eu estou falando de pessoas, a minha experiência, pessoas com patrimônio aí para mais de 100 milhões, 150 milhões, que uhum. tomavam financiamento de uma maneira muito Sem culpa. firme, Sem sem culpa. culpa. Imóveis de 15 milhões, 20 milhões, a pessoa se financiando, Aham. né? Então, E com o dinheiro na conta ouvindo a com o conversa, dinheiro na conta, escutando tudo escutando isso, tudo isso. né? E esse dinheiro ele alavancando em outros projetos. Sim, Então, sim. essa é a primeira avaliação para esse público de alta renda. Uhum. Indo lá para o baixa Baixa renda, renda? assim, esse pessoal, a taxa de juros tem sido menos elástica, sabe? Sim. Então, aumentou a taxa de juros, mas você tem ainda financiamentos aí com um topo de 11,5% quando você vai para o Uhum. Minha Casa Minha Vida, agora no Faixa 4, no né? faixa
média, faixa, a Caixa não gosta de chamar de faixa 4, né? Mas faixa renda, média né? renda, né? Que eles chamam, né? Aham. Então, ali a taxa, ela está num patamar de 11,5, a maior taxa, né? Mas quando você é faixa 1, faixa 2, Aí vai a lá taxa é embaixo. muito baixa. É. Então, para esse público aí, Uhum. não tenha dúvida que o aumento da Selic teve um impacto menor Uhum. do ponto de vista da demanda. A gente vai ver que para esse público, o aumento da Selic afetou o segmento do ponto de vista da oferta, né? E aí tem algumas consequências. Por isso que eu falei aí no início que, eventualmente, Sim. como não perder dinheiro nesse mercado, às vezes é não postergando demais a tua decisão de compra no Uhum. cenário atual, né? Para esse público que vai até imóvel de 500 mil, né? Sim. Então, é importante que esse público faça a sua avaliação, analise o Sim. cenário e, se possível, antecipe, né, a sua decisão de compra. Claro que cada um, no seu íntimo ali, vai perceber se essa taxa de juros tem tendência de redução no médio prazo. Uhum. Quando a gente olha o mercado bolsa, mercado futuro de juros, né, Uhum. a gente vê uma tendência do próximo ano a gente ter um mercado com a Selic em torno de 13,5%. Então, é redução de 15 para Quer dizer, está 13,5%. apontando para uma redução, né? Sim, a Uhum. taxa dos contratos de swap de ano, eles apontam uma redução, né? Mas é uma redução baixa, na minha opinião. A gente precisava de uma redução mais importante, Uhum. pensando do lado da oferta, tá? Então, o comprador ele tem que fazer essa avaliação. Na minha opinião, esse comprador de até 500 mil, eu anteciparia, aceleraria Essa esse decisão de processo, essa compra. decisão de compra, né? Esperar que o preço caia, isso é uma ilusão, né? Não vejo, Você vê algum? não. Eu vejo ao contrário, né? Quando a gente começa a olhar o aumento da taxa de juros do lado da oferta, isso reduz a confiança do empresário em fazer novos lançamentos, eventualmente isso pode reduzir o estoque e isso pressionar o preço. Pressionar o preço, né? Então, eu acho, por isso que eu estou falando aqui Aham. de uma maneira muito objetiva, que nesse cenário até 500 mil, gostou do imóvel, teve o crédito aprovado, Uhum. antecipa o processo de compra. Também um efeito taxa de juros baixa e efeito economia é também a questão do desemprego, né? A gente vê o desemprego numa taxa muito baixa. Claro que isso mexe com a confiança desse público Sim, consumidor, né? sim. Ele se sente mais, né, estimulado a comprar porque ele está empregado ali e muitas vezes ele tem decisão de escolher onde está empregado, né? Uhum. Então esse cenário de baixo desemprego termina dando um reforço emocional Sim. na decisão de compra, né? Então eu acho que embora a taxa de juros subiu, mas do ponto de vista do que a gente chama intenção de compra do consumidor, esse cenário de baixo desemprego pode estimular a decisão e ele antecipar esse processo de compra. E a pobre coitada da classe média, que a gente chama de classe média ali, que está acima desses 500 mil reais. Pois é, Essa tá sofrida? então, a classe média tem aí um dever de casa para fazer, Sim. né? Vamos dizer assim, que avaliar cenário para a classe média, Uhum. efetivamente, tem algumas premissas que ela precisa se dedicar um pouco mais, né? Hum. Então, a primeira questão é do emprego, né? Claro que a gente está vivendo um ciclo de baixo desemprego, 7% é a taxa de desemprego. Então, isso é muito bom para a classe trabalhadora, de maneira geral, né? Porque a gente tem um nível interessante de emprego. E isso ajuda muito na decisão de compra, né? A taxa de juros aumentando tira, sim, boa parte da classe média do seu poder de compra. Então, a classe média passa a fazer a compra, mas aí ela procura aquele produto que se adequa à renda. Sim. Termina reduzindo o metro quadrado, Reduzindo o tamanho, né? né? O tamanho. Mas existe um déficit aí habitacional, existe uma Uhum. necessidade desse público fazer a aquisição. Então, a classe média termina fazendo a avaliação, né, de cenário, ver o que é que pode acontecer aí em 2026, 2027. Eu sou otimista com relação a isso.
embora as dificuldades, mas as dificuldades sempre existiram, né? Você Uhum. nunca vai ter um cenário Não. totalmente céu de Céu de brigadeiro. brigadeiro, né? Então, a classe média precisa fazer uma avaliação e, eventualmente, ela tem que reduzir o tamanho do imóvel, então buscar imóveis em algumas áreas um pouco mais distantes daquela intenção, mas, assim, pelo que o mercado Uhum. aponta, eu não vejo uma redução de imediato nessa taxa de juros Sim. e também eu não vejo assim uma disposição das instituições financeiras privadas. A gente vê a Caixa Econômica sendo muito ativa nesse processo, Sim. mas as privadas elas são mais restritivas na hora de dar o crédito. Então, isso termina aumentando as exigências, principalmente da classe média. Não tenho dúvida. Então, assim, essa coisa de você ficar esperando o preço, não, deixa que o preço vai cair, isso é ilusão, né? Não deveria se tomar uma decisão pensando nessa possibilidade, né? A gente está vendo valorização do imóvel acima da inflação, né? Pronto, Quem comprou Hum. imóvel para renda está tendo um retorno acima da inflação e quem comprou imóvel para investir, pensando em vender um pouco mais na frente, o mercado está valorizando o metro quadrado. Existe uma questão específica do mercado imobiliário, né, do financiamento imobiliário, que também permite que a pessoa tenha alternativas, mesmo depois de ter entrado no financiamento, que é a portabilidade do Aham, financiamento, né? aham. Então, explicar um pouquinho também essa possibilidade aí, que a taxa caindo, você pode eventualmente, Sim, sim. né, E a taxa caindo hoje, tem a possibilidade de você migrar de um migrar, né? contrato mais caro para um contrato Mais barato, mais né? barato. Uhum. Isso acho que ajuda na decisão de compra, Sim, porque né? é ali como se fosse uma saída, né? Uma saída para você não ficar preso a uma taxa, a uma taxa de juros inicialmente muito alta, né? Claro, claro, Né? né? Eu acho que quando você criou a portabilidade, isso é uma coisa recente, Sim, alguns anos aí, poucos alguns anos. anos, né? É. Eu acho que esse ciclo que a gente está vivendo no Brasil, Uhum. no segmento de incorporação imobiliária, ele é recente como um todo, né? Então a gente está falando do início desse século, ali 2000, 2005, É 2006, por aí. nós tivemos os primeiros IPO, nos anos 90 a gente teve marcos jurídicos importantes, Sim, né? Alienação fiduciária e tudo, é. e o mercado financeiro entrando com prazo de 300 meses, então isso ajudou. O segmento está aprendendo muita coisa Uhum. e está aprendendo com alguns erros, né? Então tudo é muito recente, Uhum. né? A história que a gente tem para analisar sempre é uma história É recente no verdade. nosso mercado. Então, É. muitas vezes você tem que tomar uma decisão com o que você tem na mão, né? Uhum. Então, eu acho que o mercado imobiliário também ele é um porto seguro, né? Sim. O bem, o imóvel é um tipo de investimento que muita gente procura por essa Aham. segurança, Muita né? gente fala do imóvel como assim, uma reserva de valor, né? Reserva de valor. Isso É uma você verdade. enxerga isso como uma verdade? Ah, Enxergo. Quando eu falo para hum, você que a gente está ainda, vamos dizer assim, construindo esse mercado, claro que é uma reserva de valor. sim. O que precisa ser melhorado é a liquidez, é o mercado secundário disso. Sim, Nos Estados sim. Unidos você tem um mercado de hipoteca que é muito desenvolvido. É Aqui verdade. no Brasil você não tem isso ainda de uma maneira mais intensa. Ou seja, então quando você faz essa reserva de valor, eventualmente você precisa lá na frente botar a mão nessa reserva, depende do imóvel, a Você tem que liquidez. vender o imóvel necessariamente, né? E a liquidez ali é importante. Então, o Brasil precisa evoluir ainda Uhum. no sentido de desenvolver o mercado secundário para isso. Considerando que para eu realizar o meu investimento imobiliário, né, pra fazer uma realização e transformar isso em dinheiro realmente líquido, né, a gente precisa vender propriamente o imóvel. Você concordaria que toda e qualquer compra imobiliária, ela deve ser sempre pensada também por essa perspectiva Sim, sempre. não, eu estou fazendo um investimento e num determinado momento pode ser que eu precise ou alugar ou vender esse imóvel. Então eu tenho que comprar, não posso comprar só pensando em mim. Eu tenho que comprar pensando em que alguém vai querer comprar também lá na frente esse imóvel. Você olharia também por essa perspectiva? Sempre, sempre. Como é o racional de um shopping? Como é que é o racional daqueles empresários que compram imóveis para renda, né? Ah, Ele coloca aqui o valor investido sim,
coloca no tempo quanto está recebendo de renda e lá no final ele Ah, coloca quanto venderia esse por quanto imóvel e venderia? tira aí o que chama no mercado de cap rate É, ou uma taxa interna de retorno. Então, sim. sempre você tem no modelo por Uhum, quanto eu vendo esse uhum, em determinado momento. Então, é importante que todo investidor desse mercado, de qualquer tamanho, é evidente que às vezes é uma conta um pouco mais complexa, mas sim. o racional é simples, Uhum, né? Eu tenho hoje um imóvel que eu comprei por 100 unidades monetárias, uhum, estou recebendo por ano de aluguel 5, 6 unidades monetárias, 7 unidades certo. monetárias, e no final eu vendo esse imóvel de 100 por 80, por 90, por Uhum. 120, por 130. Claro que o preço, né, que você vai colocar aqui é a arte, assim, para o financeiro é a arte da projeção, é Sim, a arte é. das previsões, né? Senão não tinha jogo na Bolsa de Valores. Se todo mundo Aham. botasse o mesmo preço, não tinha jogo, né? Então é uma arte. Então é importante a gente ter essa conta feita. Agora é assim, quando a gente olha pela perspectiva de investidores, mesmo que sejam pequenos investidores, que estão comprando nessa perspectiva de revenda futura, primeiro de geração de renda, renda passiva, e depois de venda futura. Ok. Mas assim, eu falo, mesmo o comprador residencial, o comprador que vai comprar para morar, né? Ah, já que o nosso programa hoje é não perder dinheiro no mercado imobiliário, a perspectiva dele, na verdade, as variáveis que ele deve considerar, deve sempre levar em consideração, será que eu consigo revender mais facilmente esse aqui ou esse daqui? Você acha que isso deveria nortear essa decisão hoje dele? Não sei se eu fui Acho. claro, Não, eu né? acho, eu acho Não, peraí, que. eu vou comprar no segundo andar ou eu compro no 10º, porque mais na frente pode ser que eu precise e eu tenho uma liquidez maior. Você está me entendendo? Estou entendendo. Apesar do segundo andar ser mais barato, bem mais barato do que o 10º, mas espera aí, deixa eu pensar aqui. Vou comprar naquele bairro ou nesse bairro? Há Hum, pouco eu falei sobre Uhum, o investidor de média renda buscar unidades com metragem menor. sim. Mas também é uma pergunta a ser feita. Eu Uhum, insisto mais em comprar uma metragem maior, um imóvel no lugar melhor, ah, me viro aqui nos 30 para conseguir mais uhum, dinheiro para a parcela de recursos próprios. Pensando nessa questão da liquidez, sim. eu morava em São Paulo, eu fiquei em São Paulo nos últimos 20 anos, Aham. e lá tem lugares que você compra, você sabe que a liquidez é altíssima. Bairros que você compra e quando você quer vender, você vende em um mês, É, 2 meses. só abrir a boca. Então, isso é muito importante, né? Uhum. Você É fazer essa preferível avaliação. comprar um imóvel menor num bairro desse que dá mais É, liquidez do que o contrário, é, né? é. Né? Pensando pela ótica do investimento. Do Eu investimento, não sim. quero perder dinheiro, né? Tem aquele investidor que é patrimonialista. Então, o empresário, o Uhum. executivo, profissional liberal, ele compra pensando na aposentadoria também, Sim, né? Fazer renda, fazer locação, né? sim. Aham. Então, esse daí, a preocupação dele não é muito com comprar e vender. Claro que sempre tem que estar na equação essa possibilidade de Uhum. analisar a liquidez. Uhum. Mas se aquele cara, se aquele investidor, aquele comprador, ele tem ele é mais patrimonialista Sim. e ele quer fazer uma bolsa, uma renda. Eu não acredito muito na aposentadoria no Brasil, acho que a tendência é ficar mais difícil essa questão, então ele tem que criar alternativas de Uhum. renda ali para quando ele É começar tão, a deixar o mercado de trabalho. é tão importante essa questão, às vezes as pessoas negligenciam isso, que, por exemplo, se realmente. E aí eu queria a sua opinião sobre isso. Se a pessoa tem essa perspectiva de, não, eu quero esse imóvel aqui para gerar renda por locação, ele é uma reserva patrimonial, e enquanto isso eu não sei quando eu vou dispor desse imóvel, se é daqui a 15 anos, 20 anos, 25 anos, mas daqui até lá eu quero deixá-lo alugando. Essa mentalidade, ela norteia a decisão de uma forma completamente diferente daquele que diz, não, eu quero é muita liquidez. Porque, por exemplo, que diferença faz a gente alugar um apartamento no segundo andar ou no 10º andar? Para quem vai alugar, o locatário, né, ou seja, o inquilino, para ele não tem grandes diferenças. Mas na hora da compra, o valor de compra, de aquisição do segundo andar foi bem mais baixo do que o valor de aquisição do 10º andar. Então, você tem um retorno A tendência do cap do rate cap maior, rate aí, né? a tendência da taxa Então, interna do investimento maior. Claro que mesmo esse investidor que é só mais um patrimonialista, pouquinho mais próximo. ele tem que se atentar Sim.
para quanto do meu patrimônio eu vou alocar Uhum, no segmento do imobiliário. uhum. Então, aquelas pessoas que têm um patrimônio um pouco maior, né, chega um limite que, para minha aposentadoria, eu já tenho uma renda aqui de Sim. imóveis. Vale a pena eu continuar comprando? Vale a pena eu continuar investindo? O patrimonialista vai responder sim, vale, porque imóvel é sempre uma coisa boa, é Aham. sempre bom para enfrentar crises e tudo mais, né? Uhum. Há pouco eu estava numa empresa que essa empresa tinha alguns segmentos, né, segmentos diferentes da economia, fazia investimento, Sim. mas o empresário ele gostava muito de comprar imóveis, comprar imóveis, e daí a gente teve que conversar em determinado momento sobre quanto que ele estava alocando naquele setor vis-à-vis os outros setores, que ele está Sim. falando do setor de energia, setor de financeiro. Então, é importante, sempre você tem que ter um pouco de bom senso, né? Uhum. Você colocar todos os ovos numa única cesta Sim. nunca é uma boa alternativa. Tem até um ditado que diz que o sol nasce para quem compra e se põe para quem vende. Tem um ditado popular que diz isso, né? Então tem muita gente que se pauta por isso aí e só compra Patrimonialista, né? O patrimonialista, né? patrimônio, você tem investidores que quer ficar nesse rally, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, no segmento de incorporação imobiliária. A gente tinha ali no lançamento muita gente comprando unidades na expectativa de que o metro quadrado subisse até Aham. antes da entrega Sim. e vendesse. E muitas vezes o que ele colocava no início era muito pouco, É. vis-à-vis o lucro que ele tinha na venda. Era quase que um mercado de opções, né? Ele Uhum. estava fazendo uma opção ali. Então, depende muito. É, tem uma família aqui em Fortaleza, obviamente que eu não vou mencionar o nome, cearense, uma família cearense. Eles tinham dois irmãos, e esses irmãos se notabilizaram por acumularem muitos imóveis ao longo da história de sucesso empresarial deles. Mas assim, eu estou falando de 300, 400 apartamentos, não está entendendo? Assim, Sim, enfim, todos alugados. Os dois irmãos já se foram, e a nova geração já foi logo tratando de dar um limpa muito grande. E aí tem um conceito também que é de você de você rejuvenescer a carteira de imóveis, né? Fazer um rejuvenescimento dessa sua carteira, trocando de posições, né? Às vezes, muitas vezes comprando, vendendo imóveis antigos e investindo em outras áreas que ainda vão dar maior valorização. Tem essa preocupação sim, também, né? sim, sim. Eh, o custo da manutenção de um Uhum. imóvel, a depreciação do imóvel, tudo isso você tem que colocar naquela continha do cap rate. Sim. Então, daí um cliente, uma pessoa como essa, daí com uma quantidade muito grande, um patrimônio muito grande no segmento, ele tem que avaliar um cenário mais amplo, né? E essa Uhum. questão da reposição, É. né? Essa questão de tirar, de vender aquilo que não está mais sendo um bom A negócio, rentabilidade está baixa, né? carregar na carteira, troca por novos. Então, dentro desse tipo de empresário, desse tipo Sim. de empresa, é evidente que isso é um ponto a ser analisado. Veja só, alavancagem financeira. Vamos explicar um pouquinho o que é essa coisa da alavancagem. Muita gente, principalmente nesses imóveis compactos, né? Imóvel compacto hoje em dia ele virou uma febre no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. São Paulo, então, tem sido um problema até. E aqui em Fortaleza nós ainda estamos longe de chegar no nível de São Paulo. Mas eu estou falando dos estúdios, dos compactos, eu estou falando dos imóveis de 20 e poucos metros quadrados, 25, 35, 40, 50, 60, né? Que quando chega a 60 já é considerado um imóvel de pequeno porte, não é nem mais tão o compacto. E assim, e muitos dos incorporadores sugerem para o mercado, não, você compra, paga aquela parte da obra, quando chegar na hora da entrega, você faz um financiamento e o aluguel vai pagar a prestação do financiamento que você fez, né? Como é que você enxerga isso aí? Se seu filho chegasse para você, pai, estou querendo fazer isso, que um amigo me aconselhou isso aqui, o que você diria para ele? Quais os cuidados que você diria para ele, É, daria para ele? então, assim, essa operação de alavancagem demanda muita atenção e também muita conta, né? Ah, Eh, Principalmente quando a gente pensa em mudanças de cenário
Uhum. na economia, eventuais mudanças de cenário na economia. Sim. O segmento de incorporação no mundo todo ele é cíclico. Então, você tem hoje que os imóveis no Japão estão em alta, depois ficam em baixa, vai para aquele outro país. Estados Unidos mesmo agora, a Flórida que estava lá Então, despontando, está caindo. você vai ter momentos de alta, Uhum. momentos de baixa. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer no nosso segmento. Uhum. Então, é preciso fazer muita conta nessa questão. Existem outras maneiras de você entrar no segmento e que não necessariamente você precisa ter a unidade na mão. Sim. E, Isso era bom, importante você e falar sobre isso. Viver a questão da vacância, viver a questão da dor de cabeça que às vezes O dá. risco, então, O risco, né? o risco de ficar vazio, né? De você não conseguir alugar. É isso que você está falando, né? Dessa vacância? Exatamente. Vamos supor, esse entrante, esse profissional que está começando, nossos filhos, vai fazendo a poupança e, eventualmente, você coloca o dinheiro lá na frente com a entrada maior e aí sim você vai ter uma prestação igual ou inferior ao aluguel, né? Sim. Então, para você fazer essa conta, assim, você tem que ver qual o imóvel e qual vai ser o aluguel. Então, muitas vezes você tem que dar uma entrada naquilo ali, né? Olha, se eu estou dando uma entrada hoje Sim. e durante muito tempo o que eu recebia eu pagava uma prestação, então você Sim. não tinha retorno da tua entrada. Quando é que você vai ter retorno da tua entrada? Lá na no frente. final, Não, só lá no final. quando você terminar de pagar, ou então, se houver um aumento no aluguel, que tem uma tendência, né? Hoje em dia Sim. muita gente está procurando aluguel, ou se você vender. Uhum. E vender capturando um aumento de preço. Lógico. Né? Então, tem que fazer conta. Aham. Eu acho interessante pensar, né? Mas pensar com cuidado. Né? Uhum. A alavancagem sempre é um risco. Né? Você tomar... para a empresa, se você está muito alavancado, vai tomar dinheiro no banco, ele vai te cobrar uma taxa mais cara. Porque eles alegam, né, nos seus pitches de vendas, né, nos seus discursos de venda, alegam o seguinte: eles quem? Né? Os incorporadores, quem está vendendo, né? Óbvio. Sei. Que você acaba comprando, se você pagou só 50% do valor, os outros 50% são pagos com a prestação, ou desculpe, são pagos com a locação, com o aluguel que você recebe, paga a prestação, e no final você acaba comprando o imóvel só pela metade do valor dele. Esse é o discurso, e parece muito bonito, né? Tentador. Para quem é patrimonialista, é um convite, sabe? Para quem gosta sedutor, disso. né? É sedutor, Mas tem que ter em mente que botou um dinheiro hoje e você, durante muito tempo, você não vai ver o retorno desse dinheiro. Então, você vai estar à mercê da valorização de mercado, você vai ter a depreciação. Porque você tirou esse dinheiro do bolso e ele não está mais rendendo, né? Não, ele não está voltando em Ele nada. não está voltando em nada, né? Ele está lá parado A sua dentro do imóvel, expectativa né? é que aquele imóvel se valorize. Para poder compensar, para O pagar o investimento. custo daquele dinheiro que você botou ali dentro, não é isso? Exatamente. Mas é evidente, né, Paulo, que o que você botou no início em relação ao que você vai vender lá no futuro, no futuro é muito pouco, né? Não deixa de ser um processo interessante, né? Uma estratégia interessante. Tem que fazer conta, né? Sempre. Então, assim, para quem está nos assistindo aqui, o que é que pode ajudar? Porque nem sempre o corretor de imóveis, por exemplo, ele está preparado para ajudar nisso aí, né? Nessas orientações, enfim. Que conselho a gente poderia dar para quem está nos assistindo a buscar profissionais que pudessem ajudar? Porque no mercado imobiliário a gente sempre fala, tem do lado um advogado, do outro lado um contador, no mercado imobiliário. Mas quem poderia ajudar nessas... Então... Não tem nessa figura? Ou tem? Eu acho que todo profissional, o que diferencia esse profissional é uma coisa chamada vontade, né? O corretor que começa a ficar curioso com as coisas e começa a ler, começa a acompanhar, começa a fazer treinamentos, sabe? Então, hoje o corretor ele tem que entender que ele trabalha com a decisão de compra capital para as famílias. É muito importante ele estar atualizado, é muito importante ele entender que hoje ele vende mais do que nunca um contrato financeiro, ele vende uma operação financeira. E quando a gente fala em operação financeira, não é só entender que aquela prestação cabe na margem, cabe nos 30%, cabe na renda, né? É entender e ajudar a família nesse processo de decisão, nesse processo de construção de cenários, né? Então, eu diria que o consultor de venda
é fundamental que ele se prepare, é fundamental que ele esteja atualizado do que está acontecendo e que ele preste para o seu cliente o melhor serviço Sim. nesse entendimento de cenários, sabe? Uhum. Não é só falar que o apartamento tem isso, tem aquilo outro, é localizado naquela região, mas falar dos cenários, o que está impactando, Porque é muita grana, né? Muito dinheiro envolvido. para Talvez é a maior compra, né, que a da pessoa vai família fazer da na vida. vida, na vida. Na vida. Então, é um momento, e também é um momento de muito estresse para aquela pessoa tomar essa Uhum. decisão. Uhum. E também fica ali a pressão, compra, compra, É. o pessoal quer vender, né? E ele às vezes está ainda inseguro com alguma coisa, então é importante que esse profissional, que eu chamo de consultor imobiliário, que ele atente para prestar o melhor serviço, né? Sim, sim. Treinamento tem, hoje em dia você tem coisas online, você tem a própria associação de classes Uhum. faz esse tipo de trabalho, as grandes imobiliárias fazem esse tipo de Uhum. trabalho, as construtoras insistem nessa questão de estar fazendo encontros, estar fazendo seminários, estar esclarecendo. Ah, apareceu a Minha Casa Minha Vida, faixa 4, o que que é isso? Aí convida, né, os corretores, os consultores, para entender o produto, para Sim. entender quais são as consequências daquilo na análise do cenário e na decisão de compra Sim. do consumidor. É um processo de decisão, a gente que acompanha de perto assim os clientes, existem muitos temores, né? Existem muitos temores porque o comprometimento é muito alto, né? Muito grande, né? Não só dos valores que estão envolvidos ali na hora, como também das obrigações futuras, né? Porque você está... E você tem como pano de fundo o emprego. Aham. Ainda vivemos uma economia com muitas indecisões, com muitas. Agora mesmo a gente está vivendo o que está acontecendo com o aumento da taxa das importações de produtos do Brasil para os Estados Unidos. Sim. Que consequências nós teremos a partir disso? Uhum. Então, sempre tem uma novidade, né? É. Sempre tem uma novidade. Então, para quem está comprando e muitas vezes não vive o dia a dia do financeiro, Aham. do mercado financeiro, é carente de alguém que Sim. o oriente, né? E sempre tem um trade-off, aí sempre tem um. O corretor quer vender É. a qualquer, né? Muitas Então, vezes a qualquer a custo. qualquer custo ele Muitas precisa vezes, nem todos, ele mas precisa vender e está certo, de alguma forma está certo, né? Mas o segmento, por isso que eu falei, Paulo, sim. que o segmento precisa evoluir assim de uma maneira mais dia após dia, né? Então, você vê que no setor bancário, Uhum. o Bacen criou uma certificação, CPA 10, CPA 20. Verdade. Isso é para que o profissional que atende aquele investidor qualificado, Sim. de tempos em tempos, se atualize. Nada mais, nada menos que esse o Sim. objetivo. Manter aquele profissional atualizado para poder atender melhor o Uhum. investidor Uhum. qualificado que vai ali buscar um produto do banco Sim. para investir ou para tomar crédito. Então, por que não a gente não ter uma certificação que forçasse, entre aspas, esse profissional, esse consultor, de tempos em tempos, está sentando ali Sentando e para receber uma orientação, se se reciclando reciclando, né? e prestando um serviço mais qualificado? Uma das grandes perguntas, mudando aqui um pouquinho agora, Fernando, é o seguinte: uma das grandes perguntas que sempre vem no mercado é comprar na planta ou comprar um apartamento usado, um imóvel usado, uma casa, enfim, o que seja, na planta ou usado. Porque, tirando a questão circunstancial da vida da pessoa, óbvio, né, às vezes não posso esperar pelos 2, 3, 4, 5 anos do imóvel na planta. Eu preciso me mudar logo, por quê? Porque a minha vida mudou agora, então eu já tenho que mudar também a habitação agora. Tirando isso de lado, porque isso é um impacto também, isso é uma variável importante, né? Você mudou de trabalho para o outro lado da cidade, agora está tendo que cruzar, é melhor mudar de... Então não posso ficar esperando o imóvel ficar pronto. Digamos que não existisse essa pressão, né? Fosse só mesmo uma questão financeira, do ponto de vista financeiro, né? Como é que você avaliaria, então, esses dois cenários, comprar na planta ou comprar usado do ponto de vista financeiro? Tá, do ponto de vista financeiro, a primeira avaliação que tem que ser feita nesse cenário é que, normalmente, o financiamento por imóvel usado é num percentual menor
Sim. do valor da avaliação, né? Uhum. Enquanto que o imóvel novo, você consegue 80% do valor do imóvel de financiamento, a conta de financiamento. Em algumas situações, no imóvel usado, há pouco a Caixa era 60%. Agora melhorou, Melhorou. parece estar em 80%, É. né? Então, a primeira coisa é você ter essa avaliação. Segundo, aquela questão da liquidez, Sim. aquela questão da venda lá no futuro, de Uhum. que preço você vai vender. É evidente que tem depreciação e tudo, então um imóvel, dependendo da idade do habite, você tem que fazer uma avaliação também nesse sentido. Tudo vai depender da disponibilidade de recursos, né? E Porque também também precisa, quem vai comprar usado, eu tenho que já ter ali na frente 20%, 30%, né, do valor do imóvel, né? É, Aham. assim, e da situação de momento daquela família que está É. querendo comprar um imóvel, né? Às Aham. vezes é uma coisa que se faz necessária. Então, a oferta que está tendo na determinada região é mais de usado do que de novo. Então, né? Veja se esse raciocínio Agora, aqui. só Pois não, completar, lógico. Paulo, desculpa. Uhum. Essa dúvida não acontece muitas vezes no faixa, até o faixa 2 não acontece isso, faixa alta não acontece Não. isso. A gente está falando para o segmento de mais média É o renda, mais né? vulnerável. É o É mais aquele ali que vulnerável. está na pressão. Uma vez eu ouvi alguém brincando dizendo o seguinte, que você tem a classe alta ali, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. A classe baixa é se Deus quiser. Agora, essa do meio aqui é Deus quiser, Deus me livre, Deus quiser, Deus me livre. Ela tentando subir, morrendo de medo de cair. Né? Mas, Se a classe média pode bancar um aluguel durante a construção e ele acredita que vai ter uma sim. valorização do metro quadrado, né, a decisão de compra fica facilitada. Faça uma análise, você como especialista financeiro, faça uma análise nesse cenário aqui que alguém me trouxe, que eu achei interessante. Mas não quero ser tendencioso aqui, não. Mas ele disse, a pessoa chegou e disse assim, Paulo, olha, num momento como esse, de taxa de juros alta, né, e de preços crescentes, uma forma do comprador se defender, se ele puder esperar, é comprar um imóvel na planta. Por quê? Porque na hora que ele compra na planta, ele amarra o valor do imóvel ao INCC, ele condicionou, porque ele contratou aquele imóvel ali, o saldo devedor daquele ali está todinho, né, condicionado, né, sendo corrigido pelo INCC. Perfeito. Só que o INCC ele é mais baixo do que a valorização desse imóvel no mercado. O imóvel se valoriza, você mesmo disse aqui que a valorização é acima da inflação. É acima da inflação. Então, a lógica dele foi, você pega o preço atual, você consegue segurar esse preço atual vai ser corrigido no seu contrato pelo INCC, mas no mercado ele vai ser corrigido por uma taxa acima. Faz sentido isso? É uma lógica coerente? Faz sentido se... Sempre tem um se, né? Sempre tem um se. Se a pessoa que está tomando a decisão tem essa expectativa de valorização do metro quadrado acima do INCC, mesmo que seja um pouco abaixo, enfim, é diferença pequena, mas faz sentido, sim. Se aquela pessoa consegue viver durante a produção, pagar um aluguel ou está numa Ou então casa... até está no seu imóvel próprio no seu já. imóvel próprio que vai vender depois. Então, do ponto de vista de mercado... Lembrando que eu falei o seguinte, que se a taxa de juros permanecer nesses níveis, é melhor você comprar logo. Sim. Claro que é mais intenso para o segmento até 500 mil, mas está existindo uma valorização do imóvel, tá? Então, eu acho que sim, que é uma estratégia para algumas pessoas. Não para todos, não é que para vale todos. a pena, que vale a pena. Eu acho que a sugestão da pessoa aí faz todo sentido. Faz sentido, né? Faz. Porque, por exemplo, se a gente olhar para o mercado de veículos, é interessante, a gente olha sempre também muito para o mercado de veículos, que acho que é o segundo investimento mais alto que uma pessoa faz na família, né? Que na verdade não é investimento, é uma compra, é um consumo, né? Mas assim, você já viu aqueles casos da pessoa estar com o carro quitado e ele fica pagando um consórcio? Paga um consórcio para no dia que for contemplado, ele eventualmente acaba trocando o carro ali, né? Então,
essa pessoa que tem um imóvel quitado, está no seu imóvel, está no imóvel próprio, toma uma decisão leve, tranquila, de não, deixa eu comprar uma coisa em lançamento aqui e fico pagando, mas eu estou protegendo o meu investimento, faz, né? Faz todo sentido também, né? Como eu falei, muitas vezes essa decisão de compra é pensando lá na frente, numa aposentadoria. Você já tem um imóvel, um segundo imóvel para você fazer renda, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que faz sentido, mas é caso a É caso. caso a caso. É caso a Me caso. dê aqui uma sugestão, vamos aqui pensar no outro cenário. Um jovem que não tem condições ainda de comprar um imóvel mesmo, assumir o compromisso de compra de um imóvel, mas é um jovem já preocupado com o futuro, não está casado ainda, mas está preocupado com o futuro, enfim, tem uma sobra de caixa. Que outros meios ele pode ter para investir no mercado imobiliário, ganhar com valorização no mercado imobiliário, mas sem precisar propriamente comprar o imóvel, tá entendendo? E lá na frente ele vende esse ativo dele, que eu não sei qual seria, se seria no mercado secundário, capitais e tudo, e aí realmente viabiliza com isso a compra da casa própria dele. Tem caminhos para isso aí? Tem. Tem? Quais seriam esses? O primeiro caminho é o jovem fazer poupança. Primeira Aonde coisa... ele vai botar essa poupança Ah, é uma decisão secundária. ah, Pensando ele colocar já numa prestação do imóvel, mas vai valorizar, não vai... Ele está poupando. sim. Ele não está gastando ali Uhum, aquele recurso, enfim, ele está tendo uma responsabilidade, ele está pensando no futuro, né? uhum, Então, e no mercado, eu como sou do mercado de incorporação imobiliária, sim. eu vou ter uma tendência a sempre falar para esse jovem que faça esse investimento. Aqui a gente reduz um pouco essas avaliações e tudo Sim. e estimula muito mais a educação de poupar. Tá. Tá? Então, A ele pode disciplina, a né? disciplina, né? Ele pode comprar um Minha Casa Minha Vida, ele pode comprar, mesmo que ele não vá morar, mas e depois pensa na venda disso dali, Ou né? na locação, né? Ou na Deixa ele na locação, locação. Uhum, tem fundos imobiliários, tem LCI, né? uhum. Tem algumas alternativas no mercado financeiro, Mercado de você financeiro. botar o dinheiro, né? E aí também vai depender do jovem. Muitas vezes ele foi educado no ambiente patrimonialista, né? Então ele pode ter uma tendência, em vez de colocar no LCI, em vez de colocar Uhum. no fundo imobiliário, ele colocar no imóvel No direto, né? tijolo mesmo. Uhum. Para mim, o importante é ele poupar. Aham. O importante é ele 20%, 30% do salário dele, Uhum. se ele conseguir, ele botar numa poupança. Você tem ouvido alguma coisa aí sobre essa possibilidade de tokenização Sim, né, sim. do mercado Eu acho que é o imobiliário? futuro. É o futuro? É o futuro. Tem como a gente conseguir decifrar isso, assim, explicar um pouquinho quais seriam os efeitos? Não os aspectos técnicos, não, mas eu digo assim, quais são os benefícios que isso pode trazer? O que a gente não consegue hoje que a gente conseguiria com a tokenização? Tem como você trazer alguma coisa para a gente? Assim, em linhas diretas, vou fazer Para uma criança de 7 anos. Imagina que você quer comprar um projeto de um hotel, você quer fazer parte daquilo ali e capturar o rendimento do Da hotel. operação. É como se, vamos supor, um apartamento do hotel ele fosse dividido em várias partes. Você não tem que comprar o apartamento, você pode comprar parcelas daquele apartamento. Fossem umas cotas. Umas cotas. Isso vai ser a tokenização, quer dizer, você vai poder investir nesse segmento com uma parcela pequena e que cabe no seu bolso. Sim. Mas você está participando daquele negócio. Então, eu acho que isso... E aí desburocratiza muito, né? Sim, isso vai ser a gente tem um mercado de securitização, fundo de investimentos de direito creditório, Sim. que você... Você me permite eu fazer um pouco de explicação? Lógico, lógico. Securitização vem de security. Securities é coisa lá da hipoteca americana. Cada parcela de uma hipoteca é uma security. Aí nós trouxemos aqui para o português e ficou securitização, ou seja, é a parcela. Então, você antecipar aquela parcela para um comprador, você vai poder antecipar via tokenização de uma maneira bem mais rápida, com o mercado secundário sendo favorecido. Sim. Para vários investidores. Mal comparando, era como se eu estivesse abrindo ações de um empreendimento. Né? Hoje eu compro as ações de uma empresa. E vendo e revendo dentro... Por exemplo, eu estou... Sem precisar entrar no contrato social da empresa nem nada. Né? Eu falei para você no início que eu estava assessorando aqui 2 empresários
para criar operações no mercado de incorporação. Eles já atuam em construção, mas em construção pesada, e eles querem incorporar, Sim. fazer essa experiência. E a gente está criando projetos que nascem com DNA de parcerias, né? Então, parceria de um investidor. Então, eu vou buscar um investidor capitalizado para Sim. botar dinheiro no projeto. Na tokenização, eu posso buscar vários investidores, Você pulveriza, né? pulveriza e eles colocam ali no projeto, vão capturar o retorno da incorporação, eles vão Uhum. participar do negócio, do projeto. Uhum. Então, eu acho que é um negócio que vem para ficar e sem volta. Eu só se fala muito e ela não acontece. Você tem alguma... Regulamentação, tudo no Brasil, né? A gente É. precisa de definir lá no Conselho Monetário Nacional como vai ser a regra, tudo. Uhum. Mas eu acho que já Você vai para quando? Você acha que vai para sistemas quando já isso? estão sendo Já preparados. estão Quer sendo dizer, preparados, né? sem sistema você não consegue rodar nada disso, porque isso vai ser Uhum. alicerçado em tecnologia. Paulo, eu não sei te precisar a data no futuro, Uhum. mas eu sei que cada dia que passa o assunto aparece mais na mídia, aparece mais isso é nos fato. especialistas. É fato. Acredite se quiser, mas nós já chegamos aqui nos nossos 55 minutos aqui de conversa e eu acho que você não passou por 10%, nem eu por 5% aqui do que a gente poderia conversar, né? Eu tinha feito aqui um esquema para trocar ideias com você e com o seu público, né, sua audiência, sobre o ataque da taxa de juros a todo o segmento. Quer fazer um resumo rápido disso aí? Mas, assim, eu diria assim Você vai que... falar da cadeia, né? Que você vai falar de toda da a cadeia, né? Quando a gente vê a taxa de juros... Só para a gente focado concluir aí. no crédito imobiliário, né? Então você tem 3 derivações disso daí, né? Aumento de custos, o lado da oferta, né? Você tem também crédito imobiliário, aumento ou diminuição via taxa de juros, a contrapartida, o copo meio cheio é o desemprego baixo, né? E, por outro lado, você tem essa questão do funding para o crédito imobiliário, que é a questão efetiva da redução da captação de poupança pela concorrência evidente da taxa de juros alta, e você tem ali outros produtos do mercado financeiro que são mais interessantes do que aplicar na poupança. Né? Então, esses 3 pontos aí, a gente deriva uma série de outras avaliações. Por exemplo, novos produtos, o governo está pensando em letra de crédito imobiliário, que antigamente a liquidez era maior, o governo alterou para 12 meses, agora está em 9 meses, e isso reduz a oferta. De funding para o segmento. Então, o governo tem que mexer nisso, tem que mexer no compulsório também, para aumentar a oferta de funding. Você tem a LIG, né, que é um produto que seria a hipoteca brasileira, né, letra imobiliária garantida, né, que era um produto que você ia ter uma dupla garantia, quer dizer, emitido por instituições financeiras, mas no caso de uma falência da instituição financeira, aquilo ali estava segregado da massa falida da instituição financeira. É um produto que precisa ser desenvolvido e precisa ser um produto de longo prazo. Hoje, o único fundo que a gente tem para um ciclo de longo prazo, quer dizer, o financiamento é de 300 meses, 250 meses. 420 já. 420 meses, você precisa criar produtos que tenham essa característica de longo prazo e que tenha mercado secundário, né? Então, a LIG precisa ser implementada, estimular o depósito em poupança. Não sei, vamos criar uma premiação, alguma coisa, mas você tem que estimular o depósito de poupança para o nosso segmento. E os novos produtos significa que se a gente deixa de ter o fundo de poupança, o comprador vai ter um fundo mais caro. Vai ser CDI, aí vai ser 15% mais alguma coisa. Então, vai ser inflação mais alguma coisa. Certamente, um novo produto vai ser mais caro do que a poupança. Por isso que eu falo na antecipação da compra, né? Aumento de custo. Você tem toda a cadeia sendo pressionada, as empresas sendo pressionadas, muitas têm financiamento e o financiamento ficando mais caro, então isso termina afetando toda a cadeia. Apoio à produção pode ficar um pouco mais caro também. Plano empresário ficou mais caro. Quer dizer, o impacto dela aumento de preço. Muitas vezes o empresário precisa repassar esses preços, então, às vezes, aumenta o metro quadrado. Cadeia mesmo, né? Então, menos lançamento também, que o empresário, taxa de juros mais cara, do lado do empresário, ele fica com receio, ele segura. Então, aí você tem pressão na oferta, né? Pressão na oferta. Então,
termina... Não é bom, não é bom. Temos que torcer para que ela Tem que caia reduzir, o mais rápido possível. Né? Agora precisam criar um ambiente para isso, né, também. Não adianta só... Não é um botão que você aperta, né? Tem que ter um ambiente. Eu acho que a Abrainc, lá, associações de classes do nosso segmento, já estão fazendo ações e colocando ali as suas reivindicações no sentido de reduzir a taxa de juros. Fernando, muito bom. Lhe agradeço demais. Como é que as pessoas lhe encontram? Você tem Instagram ou não? Tem? Tenho. Como é que é o seu Instagram? Arroba o quê? Vai atrás. Vai atrás aí. Hoje em dia a gente não tem mais número de telefone, não tem mais nada, a gente tem Instagram. Né? Rapaz, deixa eu passar para você aqui rapidinho. Enquanto você procura aí... Eu posso deixar meu celular aqui também, se alguém quiser falar comigo na área de consultoria. Deixa aí. Qual que é o seu número aí? 85, o que é? Não, ainda é 11, né? É 11 ainda? 11 988888953. 8953. Então, qualquer dúvida, quer conversar, trocar uma ideia, estou absolutamente à disposição. Excelente. Maravilha. O meu Instagram é FRB Moreno. FRB Moreno. FRB Moreno. Excelente. Fernando, muitíssimo obrigado. Sucesso aí nessas suas consultorias e nesses seus planejamentos e desenvolvimentos aí não só de empreendimentos, como também de incorporadoras, né, que você está envolvido. Todo sucesso, e aí a casa aqui está sempre aberta para lhe ouvir. Eu que agradeço, Paulo, a atenção, o espaço e a escuta, e me coloco à disposição. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. Esse aqui é o seu lugar para você tomar decisões seguras, né? Decisões certas, e decisões que gerem lucro também e não gerem perda de dinheiro, como a gente conversou hoje aqui, né? Dentro do mercado imobiliário. A gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá.